De acordo com as pesquisas do professor Valdo Vieira, toda consciência intermissivista, seja ressomada ou não, está envolvida com a interassistencialidade da herbanologia. Por isso, entender como funciona a dinâmica da Herbex é extremamente útil e oportuno, com o objetivo de promover vivências práticas que propiciem vislumbres do seu potencial pessoal na atuação junto aos processos de reurbanização extrafísica. O curso Projeciologia e Herbex foi idealizado. Curso de longo curso, de abril a novembro, encontro após encontro, convidamos você a refletir, junto conosco, sobre os diferentes aspectos da Herbex, com a finalidade de aprofundar a nossa conexão com os amparadores especialistas em reurbanização. Eu sou a Rúbia Henning e estamos ao vivo pelo Zoom e no canal YouTube do IPC. Você, internauta, pode nos enviar suas perguntas e comentários pelo chat. Não esqueça de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com os seus colegas. Para os participantes do Zoom, nós contamos com a tradução simultânea em inglês e espanhol. Isso só é possível devido à cooperação com a AISIC e seus voluntários. Agradecemos a todos os envolvidos. Em parceria com a Organização Internacional de Consciencioterapia, a OIC, o nosso tema de hoje é Saúde Holossomática aplicada a Herbex. Para aprofundar o entendimento de como a saúde dos veículos de manifestação da consciência influencia na atuação das equipes extrafísicas equipes extrafísicas reurbanizadoras, convidamos o pesquisador Marco Almeida para a live de hoje. Ele é médico, voluntário e pesquisador da Conscienciologia há 24 anos, consciencioterapeuta, EPICOM, coorganizador do Dicionário de Consciencioterapeuticologia, autor de diversos artigos e verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, nas especialidades Consciencioterapeuticologia e Conscienciometrologia. Seja muito bem-vindo, professor Marco. Obrigado a todos pela oportunidade. Vai ser um prazer o somatório de ideias. Uhum. O IPC fica feliz em lhe receber, né? Você que começou o seu voluntariado, né? Em 2001, lá no IPC do Rio de Janeiro, é isso? É isso. Naquela época existia um braço, né, que chamava atendimento comunitário. Nem sei como é que está hoje, mas é o atendimento comunitário. Então a gente fazia várias atividades. Naquela época era uma questão de resposta de e-mail, tirar dúvidas, justamente com essa condição. Com muita eram boas lembranças. Quando eu resgato isso na memória, são boas lembranças que a gente tem nesse tipo de atuação. Ah, sim, a gente tem, hoje chama acolhimento. A gente tem uma Opa, equipe que faz acolhimento, né? E aqui nessa live tem uma equipe de acolhimento trabalhando junto com os voluntários aí e os alunos que estão assistindo. Muito bom. Então, para iniciar o nosso debate de hoje, eu convido o professor Félix Wong, que também é lá do Rio de Janeiro, né? Ele que é mestre em sistemas de telecomunicações, voluntário e pesquisador da Conscienciologia há 21 anos, EPICOM, coautor dos livros TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, Conscienciologia é Notícia, Epicentrismo Consciencial e Relatos do Pacificário. Seja muito bem-vindo, professor Félix. Olá, é sempre um prazer estar de volta a casa, né? Muito bom ver o Marco aí, pessoal, e a gente começou junto. Então, vamos bater um papo bem gostoso aí, esclarecedor. Ah, sim. Então já vamos direto para a nossa primeira pergunta, né? Que é a pergunta mais básica que a gente poderia fazer para já embasar todo mundo, deixar todo mundo ciente do que a gente está falando aqui, né? Então, professor Marco, o que é a saúde holossomática? bom,
eu acho que saúde é um conceito mais ou menos intuitivo, né? Quando a gente fala do processo de saúde, né? A saúde sempre diz respeito a uma condição em que há um bom funcionamento, né? Há um equilíbrio, né? É, por exemplo, quando você fala de saúde, do corpo humano, né? Dentro de qualquer área das ciências médicas, né? A gente fala de um bom funcionamento de algum sistema integrado, né? E esses vários sistemas integrados têm o seu funcionamento em equilíbrio, né? Mantendo a interdependência em cada um. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que no paradigma consciencial, no paradigma conscienciológico, quando a gente fala de saúde, é importante a gente englobar, né, os quatro veículos de manifestação, não é isso? Então, seria importante quando a gente fala de saúde no paradigma consciencial, a gente englobar, na verdade, não só esses quatro veículos. Os quatro veículos seria um dos pilares do paradigma consciencial, que é o holossoma. Então, quando a gente fala de saúde, por exemplo, é a verificação precisa, né, por meios físicos, psíquicos e parapsíquicos, dos quatro veículos de manifestação, componentes do holossoma, né? O soma, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. Se a gente quiser ampliar ainda mais para além do conceito de saúde holossomática, saúde da consciência, né? Aí a gente vai ter que, além de ver essas questões, como é que está o nível de saúde cosmoética da pessoa, né? Como está o nível, é só a gente seguir os pilares do paradigma consciencial. Como é que está o nível de saúde multiexistencial da consciência? Como é que está o nível de saúde projetiva daquela consciência? E por aí vai. Então, a gente vê que, na verdade, a definição do que é saúde vai depender do universo, a abrangência do universo de pesquisa que se está pensando em saúde. E depois, quando se fala saúde e doença, a gente também tem que ver a régua que a gente quer colocar, né? Provavelmente, essa saúde consciencial, integral, para alguém numa condição de pré-serenão, é uma coisa. Essa saúde, já no nível, por exemplo, de um tenepsista, de um epicom, de um conscienciólogo, de um desperto, de uma semiconsciência, a gente está falando de um outro nível de funcionamento em todas essas variáveis que a gente mencionou. Então, quando a gente fala de saúde, sempre tem que ver o nível que a gente quer avaliar, os pensamentos, sentimentos e energias, e em que patamar de homeostase, de saúde, boa saúde, de plenitude, a gente também quer dizer, quer ver, quer verificar, né? No nível da régua que a gente quer colocar em termos de saúde ou doença. O professor Félix quer complementar? Não, eu acho que muito bem colocado pelo professor Marco. Na verdade, vai depender também da missão. Missão é até uma palavra muito formal, né? Mas assim, da ProEx, da progressão existencial. Então, o que a gente costuma dizer é que o intermissivista não veio para comer merenda, né? Então, ele tem um trabalho. E esse trabalho o pessoal chama de Max ProEx. Incluso dentro da Max ProEx tem justamente o processo da REUVEX, né? O grande trabalho do grupo dos intermissivistas é a REUVEX. E dependendo da função, independentemente da função, cada um no seu nível, há que ter um nível de saúde holossomática, né? Então, que o trabalho é complexo, exige uma convivialidade, exige uma série de quesitos para o intermissivista desenvolver bem o seu trabalho. E aquele ditado, né? O tempo é senhor da razão. O intermissivista ele há que desenvolver uma espécie de longevidade para que execute bem o seu trabalho, né? Então, enfim, isso dá pano para manga, né? A gente pode ficar falando de vários aspectos durante muito tempo, mas na verdade o intermissivista ele foi treinado para Max Proex, que dentro dessa Max Proex é a reurbanização extrafísica. Esse que é o grande, é o trabalho, e aí a gente pode desenvolver.
Até queria aprofundar um pouquinho nessa questão da saúde, né, da questão mais básica, que a gente falou, né, tem a saúde do corpo físico, do energético, do emocional e do mental. Pode haver um descompasso entre a qualidade assim da saúde de um veículo para outro? Pode ser que eu tenha um mental soma assim muito saudável, muito desenvolvido e um psicossoma nem tanto, ou um corpo físico muito debilitado? Pode haver esse descompasso? Pode haver, porque a consciência ela é poliédrica, a gente costuma usar esse modelo geométrico, né? A consciência como uma experimentadora ao longo de múltiplas vidas humanas, com focos de sabedoria, com focos de obtusidades, de ignorâncias, né? Então pode ser que, por exemplo, ao longo da vida multimilenar de uma consciência, ela tenha, por exemplo, treinado mais a condição bioenergética. E esse treinamento bioenergético tenha sido exitoso, tenha sido ok, ela, né? Mas, por exemplo, ela não cultivou tanto a parte intelectual. Ou o contrário, ela utilizou muita energia, mas utilizou a energia sem o que a gente chama de cosmoética, que é o nível de moralidade, vamos dizer assim, que é mais atrelado àquelas esferas extrafísicas superiores, mais alinhadas com o que a gente chama de comunidades extrafísicas, mais evoluídas, mais avançadas. Então, por exemplo, a pessoa teve um uso cosmoético, um uso intenso da energia, mas, por exemplo, de uma forma não altruísta, que não fez tanto bem às pessoas. Então, sim, nós somos, eu acho que um dos grandes elementos e desafiadores para o próprio pesquisador da Conscienciologia é mapear as próprias incoerências, que eu acho que é sobre isso que a Rubia está comentando, né? As nossas incoerências, a gente às vezes é bom em alguns aspectos, nós chamamos isso de traços-força. Quando nós somos bons em algum aspecto, isso alavanca a nossa evolução, né? E um dos principais alavancadores da nossa evolução, na verdade, é ajudar os outros. Por outro lado, a gente pode ter elementos em que focos de comportamentos, focos de atuação, tanto em uma vida quanto em múltiplas vidas, que isso pode ter nos deixado na pior, do ponto de vista de libertação, do ponto de vista de criação de o que a gente chama de interprisões, né? Então, sim, um dos nossos grandes desafios é a gente perceber quais são os nossos focos de saúde dentro desse poliedro que nós somos. Poliedro, assim, imaginemos uma figura geométrica com várias facetas. Tem um lado que é mais desenvolvido do ponto de vista de saúde, tem um lado que é menos desenvolvido. Eu já sou mais obtuso, eu já sou mais ignorante, eu posso ser mais anticosmoético. E esse outro lado aqui, ele é mais desenvolvido, tem menos arestas. Se a gente quiser ainda usar o modelo geométrico, esse poliedro tem menos arestas, já é mais desenvolvido, já é mais lapidado, já, né, já não tem mais, as facetas não são tão marcadas. Então, um dos grandes macetes, vamos dizer assim, para a gente lidar até nessa era em que existe a reurbanização extrafísica, é a gente mapear eu ia falar mapear o nosso mapa, a gente traçar o nosso mapa de saúde pessoal, é, e a gente conseguir saber onde a gente pode ajudar mais, né? E onde a gente pode atrapalhar menos com as nossas obtusidades, vamos dizer assim. Eu acho assim, eu acho que eh, depende muito. O ser humano é complexo, então o exemplo que a gente tem, né, é o da professora Bárbara Seotto, né, que ela escreveu um livro, a gente acompanhou, ela chegou lá no Centro Educacional do Rio de Janeiro, eh, e ela já estava acometida de um processo irrecuperável, né? Ela tinha perdido um rim devido a um processo de câncer, já estava o outro também comprometido, e os médicos davam 100 dias de vida, no máximo, né?
Então ela chegou, na época o IPC estava na Barra, e a gente deu a primeira palestra, ela chegou e começou a procurar entender mais o processo dela, né? E olha que ela era uma pessoa extremamente zelosa, era professora de yoga, alimentação natureba e tudo mais. Mas quando ela, passado o primeiro choque, ela entendeu o processo de saúde, saúde holossomática. Então ela correu atrás do que ela podia fazer dentro daquele tempo. E na época a gente conversou com ela, ela tinha muito pouco tempo de vida, né? E, no entanto, ela conseguiu, perseguiu, correu atrás, ela fez vários cursos, se tornou até professora de SCP-1, viveu 3 anos e veio a dessomar. Então, ela queria, e aí a palavra-chave é autopesquisa, né? Ela foi pesquisar a fundo o porquê da doença, o porquê de tudo aquilo, e ela correu atrás e os aspectos mais palpáveis é que ela reconciliou com toda a família, assistiu todo mundo e partiu deixando livro. Nesse meio tempo, escreveu ainda por cima um livro, né? Então, ela é uma pessoa referência, que não se deixou se vitimizar dentro do processo da doença, né? Então, dentro do processo da saúde holossomática, ela quis captar o que podia para já melhorar na próxima. Eu acho que foi isso. É um exemplo excelente, né? Excelente. É meio dramático, né? Mas é o que a Sim. gente tem, né? E ela, caramba, 100 dias de vida, ela chegou magrinha, magrinha Uhum, lá, querendo saber mais sobre Conscienciologia e tal, e foi, ajudou na assessoria de imprensa, e formou professor de SCP-1 no finalzinho, e conseguiu tudo isso, né? Eu e todo mundo se lembra com muita, como um exemplo realmente, né? uhum, Para todos uhum. nós. Ah, sim. Né, para a gente ver que às vezes a gente na dimensão intrafísica, né, parece que tudo depende da saúde do corpo físico, né? É, Né? Mas não e, é e bem assim, né? tem até um fato assim, inusitado, que ela era fã no curso do PDPA, né? Programa de Desenvolvimento Parapsíquico Avançado, PDPA, que é onde as pessoas ficam 9 dias lá, né? Então, trabalhando diuturnamente com energia, fazendo projeção, e ela fez esse curso 4 vezes, para justamente ir Uhum, mais fundo, entender mais o processo dela. Então, ela era muito fã desse curso. Interessante que ela veio a dessomar, acho que em 2011, se não me engano. Em 2013, 2 anos depois, dando curso, a gente sentiu nitidamente a presença dela. Bem, saudando, com bom humor. Então, é uma coisa que ela sempre se afinizou e ela apareceu lá para dar um oi para a gente. uhum. Ah, muito bom. E vamos para a nossa próxima pergunta, né? Já Posso entrando. colocar uma questão, Rúbia? Não, pode, fica à É uma vontade. coisa, eu acho que o professor Félix falou uma coisa bem interessante. A professora Bárbara, ela foi muito exemplarista em muitos aspectos, né? Eu também tive a oportunidade de conhecê-la. Tinha uma coisa muito interessante em relação à professora Bárbara, que é, quando eu a conheci, ela estava fazendo curso também, ela fez vários cursos, do ponto de vista consciencioterápicos. Ela tinha um atributo que talvez a gente pudesse extrair dessa experiência de tê-la conhecido, né? É, que era a condição de saber rir de si mesma, entendeu? E a condição de fazer os diagnósticos, custa que custar, e com uma racionalidade, e é isso. No início podia, né, tá com alguma coisa mais, mas ela ia a fundo, sabe? Então, assim, eu acho que é um grande exemplo, uma grande menção que o professor Félix está fazendo, que é um exemplo no sentido dessa condição consciencioterapêutica da pessoa se ver com clareza, com exatidão, sem dramas, e ir direto ao ponto do que é preciso fazer.
Então, isso é não sei se o professor Félix concorda, né, mas eu acho que é um grande exemplo, porque a gente tem que aprender, uma das coisas mais interessantes da gente estar nessa vida humana é a cobaiagem, é a oportunidade da gente ser cobaia uns com os outros, e o que um faz de erros e acertos acaba sendo algo ensinável, né? Que para quem tiver olhos de ver, vai acabar aprendendo, né? E isso catalisa a evolução humana. Essa oportunidade de estarmos juntos, fazendo uma live como essa, discutindo sobre a saúde consciencial e a gente trocando ideia. Isso aconteceu muito com a professora Bárbara. Então, eu acho que essa condição de saber ter esse bom humor, como o professor Félix comentou, Leveza, né? Uma leveza. leveza, saber rir de si mesmo e do tipo assim, ah, é isso? Ok, vamos lá, vamos fazer o que precisa. Não, Eu acho que é um exemplo de orto-auto. A gente chama, a gente tem um nome grande para isso na Conscienciologia, que é orto-auto-absolutismo, ou seja, ser absolutamente retilíneo com aquilo que precisa ser feito. assim, só fechando, né? Ela, uma vez durante um curso do PDPA mesmo, ela, eu acho que era mês de novembro, coisa assim, que a gente tava todos no campus de Saquarema, e tocou o telefone e ela foi atender. Era jantar. Aí terminou de falar, ela voltou. Aí o pessoal, e aí, quem foi? Ah, não, foi fulano de tal, querendo que eu dê uma palestra sei lá, em março. Aí ela virou as costas, "Eu nem sei se vou estar viva." Então, realmente, ela levava bem assim, tranquila com relação a isso, né? Uhum. E realmente ela veio a dessomar nessa época, mais ou menos. Ah, sim. E até essa questão do drama, né? Assim, quando quem já estudou um pouquinho, né, da reurbanização extrafísica, ela parece muito dramática, né? Porque é um Isso. processo de evolução compulsório, né? A pessoa é como se ela não tivesse uma escolha, né? Será que daria para a gente desdramatizar esse processo da reurbanização? Como é que a gente vê sobre esse ponto de vista mais leve, né? A reurbanização extrafísica? Bom, eu acho que a primeira coisa é entendermos o processo, ou só relembrarmos o processo, qual é a lógica por trás dessa questão, né? Antes de tomarmos dores equivocadas, é compulsório, não é, e minha liberdade, a situação é muito mais libertária do que parece, tá? Se a gente, né? O que acontece? Então, assim, dentro dos estudos, né, não é da cosmologia, mas da paracosmologia, ou seja, da situação extrafísica do cosmos, né? Quando qualquer planeta começa a ter um nível de degradação do seu holopensene, né? E também do seu ambiente físico, tá? Quando começa a passar de um nível de degradação holopensênica, há um mecanismo, e aí, pela minha própria sinapse, é como se fosse um organismo vivo, assim. Dá para a gente fazer muita relação de saúde interplanetária com a saúde consciencial. Então, quando um planeta começa a ter um nível de degradação, começa a ficar doente, o seu holopensene começa a ficar doente, e seu ambiente físico também começa a ficar doente, é já habitual, dentro dessa história da paracosmologia, que sejam implementados mecanismos são empreendimentos, são mega empreendimentos evolutivos para melhorar o holopensene daquele planeta, tá? E, por consequência, o ambiente físico daquele planeta. O planeta Terra está passando, por séculos está sendo planejado isso, ele está sendo implementado esse processo de reciclagem existencial, vamos dizer assim, do próprio planeta.
tá? Então, é importante entender que esse processo todo é um processo de mega mudança para melhor cosmoética, tá, do planeta, como ocorre em outros sistemas galácticos, outros planetas. Eu sei que está meio grandão, mas assim vai ter uma lógica. Eu vou chegar a ter uma lógica. Então, assim, esse processo de mudança, de parasaneamento, de saneamento extrafísico, de higienização do planeta, ele está em implementação. Uma das estratégias, além de você deslocar consciências que estão orbitando muito fora do holopensene do planeta, as consciências que estão para pior, né? Estão para pior. E elas vão passar a renascer em outros locais. Uma das estratégias também é que consciências que estão há muito tempo no que a gente chama de parapardieiro, são esses locais extrafísicos degradados, né? E como tem uma influência do extrafísico para o intrafísico, né? Esses parapardieiros, essas paracomunidades muito degradadas, o que que você está fazendo, né, em termos de estratégia? Se está colocando essas consciências e esses ambientes estão sendo esvaziados pela ressoma, pelo renascimento compulsório dessas consciências extrafísicas que estão nesses parapardieiros, elas estão sendo ressomadas compulsoriamente para o intrafísico. Então, naturalmente, vai ter um número maior, um renascimento maior, com um número de consciências mais imaturas convivendo nesse planeta Terra. Isso é o Homo sapiens reurbanizatus, que tem vários perfis. As consciênsulas que a gente chama, tem vários perfis, né? Só para não ficar muito. Mas, assim, esse processo de ressoma forçada, na verdade, é, é uma estratégia que quem está por trás disso são consciências magnânimas, inteligentes, que já fizeram isso em outros planetas. Eu estou falando de serenões. Em tese, quem está comandando essa reurbanologia é um serenão específico que já foi identificado, que é o reurbanizador, por isso que ele tem esse apelido. Então, assim, esse processo de você conviver com consciências que estão ressomadas, e aí, como o professor Félix bem falou, nós, como intermissivistas, que não tivemos uma ressoma compulsória, mas nós tivemos um preparo estratégico para ressomarmos junto com essas consciências mais imaturas e nós prestarmos assistência que vai, dentre muitas estratégias, assistir esse Homo sapiens urbanizados, essas cons-réus, mas também fazer empreendimentos que sejam mais assim voltados a uma saúde coletiva, a uma condição mais magnânima de Max Proex grupal. Então, nós intermissivistas, aquelas pessoas que se identificam com a condição de terem feito um curso intermissivo, para terem estratégias, skills, habilidades para estar nesse ambiente que, em princípio, vai estar mais conturbado, sim, mas as coisas vão estar potencializadas, tanto para o melhor quanto para o pior. E nós, com essas habilidades, e várias pessoas trabalhando em sinergia nessa pressão holopensênica, nós vamos cumprir essa chamada Max Proex grupal. Então, assim, trabalhar o processo da saúde pessoal acaba sendo uma estratégia de saúde coletiva, porque o nosso processo vai ser atender a nossa comunidade intrafísica e extrafísica, com os réus, outros intermissivistas. Então, aí que as coisas elas se aglutinam, a saúde pessoal, consciencial, com a saúde planetária e paraplanetária, tá? Então ela fica menos dramática quando a gente deixa de ver a coisa pontual, esse fim de mundismo que às vezes parece, né? Cara, a situação nunca teve tão. Mas sim, mas dá para a gente deixar de ter essa visão mais em túnel e a gente começar a ter uma visão mais abrangente, que é o entendimento prático dessa teoria da reurbanização.
E só para complementar, na verdade, em medicina, né? Medicina oriental, é, geralmente um processo crônico, quando você trata algum processo crônico, é normal dizer o seguinte: você tem que deixar a doença aflorar para depois melhorar. Então você trata quando você, é a mesma coisa, o planeta Terra é isso. A doença está aflorando para depois melhorar. Então, mas não está fácil, né, gente? Né, Não está professor, fácil. hein, Félix, esse processo da doença aflorando, esse abscesso que está drenando e doendo, na verdade, é um processo das cons-réus que há muito tempo não ressomavam, Sim. estão lidando com tecnologias que elas não conheciam, com potencialidades de se comunicar que antes não tinham, mas, por outro lado, tem uma condição de elas não estão mais nos ambientes degradados, influenciando outras consciências humanas. Então, por um lado, tem uma coisa que é, né, é o abscesso, né, ou a doença aparentemente piorando, e talvez esteja nesse sentido, mas é tudo dentro de uma flutuação esperada e já com uma para-jurisprudência ou com know-how, um entendimento do que fazer, que é a partir de consciências mais, com mais parapercussiência, com mais inteligência evolutiva, os serenões. Ah, perfeito, né? Com as comunidades extrafísicas lá degradadas, né? Parece que era um processo velado, né? E agora está mostrando, né? Se Sim. mostrando, né? A realidade, né? Do real nível evolutivo planetário, né? Interessante, muito interessante. Então, a gente tem mais uma pergunta aqui, que seria: qual a ação prática para trabalhar a nossa própria saúde no contexto de Herbex? Bom, eu não sei como é que vocês querem fazer. Na verdade, o professor Marco já falou, né? É, não é tão simples, né? A gente ter um soma saudável, um energossoma bem malhado, umas emoções bem tranquilas e o mental soma. Isso aí é sonho de consumo, né? Até porque nós somos, os quatro veículos são, eu considero como sistemas comunicantes, né? Um determinado veículo influencia no outro e você manter esse equilíbrio é o grande desafio nosso. E justamente o intermissivista ele tem um grande trunfo quando ele leva a sério, que é justamente a Max Proex, né? Porque já está provado que quando a pessoa tem um objetivo de vida mais firme, ele tem 30% menos chance de somar precocemente. Então, isso é bem claro, né? Quem tem um objetivo, não, meu objetivo é esse. Quem leva a sério esse objetivo é altamente também desassediador, porque você não fica pensando bobagem, tem um foco maior, né? Então, hoje em dia, então, a gente tem mil coisas, mil aspectos desviantes, né? Você pode ficar vendo isso, aquilo, entrar, ver filme, ver rede social. Então, se você tem um foco maior, já é um aspecto interessante para você manter a saúde consciencial. Isso tem tudo a ver com a Max Planck, tem tudo a ver com a sua ficha evolutiva pessoal. E eu acredito, assim, que o sonho de consumo de todo intermissivista não é somente participar na Max Planck, é também ter uma conexão maior com a com a equipe extrafísica. Que aí sim você trabalha em conjunto, que a gente chama de maxi-equipe, né? Que é equipe intrafísica mais equipe extrafísica. Porque esse senso de pertencimento que eu acho que é o show. Você sentir que faz parte de um processo maior e que você, nessa vida, ao dessomar, você ainda continua nesse processo maior, que eu acho que é o máximo, né? E é justamente, já está provado, né? E o senso de pertencimento é fundamental para você ter uma qualidade de vida e de morte melhor. Você, você pega, por exemplo, um exemplo.
A gente pega as zonas azuis, que a gente chama, né? Então, zonas azuis é Okinawa, é Sardenha. As pessoas lá vão até 100 anos mole. Tem pessoas de 90 anos rachando lenha. Por quê? Porque tem um. Até hoje é um mistério, mas assim, uma das coisas é que eles têm um senso de comunidade muito forte. Eles têm muito menos demência, muito menos Alzheimer, então, você fazer parte de uma comunidade maior, eu acho fundamental. E você está imbuído dentro daquele processo. É muito interessante, professor. O Félix está lembrando dessas questões das Blue Zones. Tem também, né, Loma Linda, lá na Califórnia, onde o pessoal tem um processo muito agregado e de comunidade, né? E esse senso de para-pertencimento ele é fundamental mesmo, porque dá o senso de propósito, dá aquela condição, né? Seja Icária na Grécia, seja, né, Okinawa no Japão, seja Sardenha, seja Loma Linda, enfim, essas Blue Zones todas, né? Uma coisa muito importante é isso, esse senso de pertencimento. E o que que acontece? É, uma coisa que pode dar esse senso de pertencimento é quando a gente entende que, por exemplo, vamos lá, estamos trabalhando e estamos aqui com as réus e com consciências que são mais imaturas. Isso vai naturalmente desafiar a nossa maturidade. Porque tem um conceito que se chama pertúrbio. É o distúrbio intraconsciencial, o distúrbio íntimo que causa uma perturbação no externo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa com holopensene muito agitado, eu tendo a causar agitação nas outras pessoas. Talvez isso seja meio intuitivo, né? O professor Valdo chamava isso de pertúrbio. Quando a gente tem um ambiente com os réus, consciênsulas, consciências imaturas de muitos do ponto de vista multifacético, elas causam na gente esses perturbos, essas perturbações a partir das imaturidades pessoais. E esse pertencimento que o professor Félix estava comentando, ele pode existir se você tiver um olhar interassistencial para com essas consciências, que elas te causam pertúrbio, elas te causam elas têm um pertúrbio, elas te causam essa incomodação, esse incômodo, esse distúrbio, essa sensação de mal-estar muitas vezes, e não é que você está pensando mal dela. É o holopensene perturbador, seja por medo, seja por ameaça, seja por quando você sai de uma característica mais autodefensiva, autodefensiva belicosa de autopreservação. E você começa a mudar o teu senso pessoal para lidar com essas réus. Dentro de um holopensene mais interassistencial, você começa a ter esse para-pertencimento que o professor Félix estava comentando. Porque você passa a fazer parte de uma rede multidimensional de assistência. Aí começa a fazer sentido, por exemplo, você fazer uma TENEPS. Começa a fazer sentido, puxa, eu tenho que doar. Começa a fazer sentido, por exemplo, você se dedicar à sua vida, uma coisa que, por exemplo, às vezes quando eu falo com alguns colegas meus, eles não entendem muito, assim, fora da ciência conscienciológica. Essa questão de você doar a tua vida, uma boa parte da tua vida, construindo um estilo de vida fundamentada no voluntariado. Eles não entendem, não. Que negócio é esse? Então, por exemplo, tenepsismo, uma vida fundamentada no voluntariado, na docência, no meu caso, além da docência, pô, a consciencioterapia, os cursos de campo que a gente faz, a prática de dinâmica, tudo isso criando um estilo de vida parapsíquico para atender as consciências. Sejam as consciências que já estão materializadas, o Homo sapiens reurbanizados, quanto consciências que ainda estão para serem reurbanizadas. Então, assim, você acaba entrando numa rede de pertencimento extrafísico, até que um dia você se insira de modo mais claro, de modo mais consistente, e você comece a arrumar para ser uma mini peça, como a gente chama, mini peça operante, funcionante, dentro de um maxi-mecanismo. Isso geralmente ocorre quando você já está no nível de policarmalidade, mas, né, a tua grupo carmalidade, teu atendimento ao grupo evolutivo, já está no nível mais abrangente. Aí você se insere
se insinuando já para uma que a gente chama de policarmalidade. Mas isso é o nosso objetivo, a gente se inserir, a gente trabalhar a nossa saúde consciencial no alívio, na remissão das doenças alheias, a gente trabalhando as nossas, mas também a gente trabalhando, né, dentro desse alívio das doenças alheias, para que a gente se insira nessa grande rede de assistência que é o Max Mecanismo multidimensional, interassistencial, que está atendendo, né, as consciências urbanizadas. Então, tudo começa a se encadear. Você começa a. Porque é engraçado, quando a gente fala de conceito, quando a gente fala dessa questão das urbanizações e dessa efervescência, muitas vezes negativa, do planeta Terra, o que eu vejo é que muitas vezes tem um ar de tá condoído, até de indignação no pior sentido da palavra. E assim, é importante entender esse processo de efervescência e tal qual um médico que não, o médico não torce para o paciente ficar doente, para o consultório ficar cheio. Pelo menos não deveria fazer isso, tá? Mas assim, da mesma forma que isso existe, olha, a doença está aqui. Tem pacientes que estão precisando da minha ajuda. Não estou torcendo para que eles fiquem doentes, mas estão precisando da minha ajuda e eu vou me inserir nesse fato que é existir gente, pessoas doentes. Da mesma forma, o agente parapsíquico, dentro das condições projeciológicas, assistenciológicas, ele vai constatar o parafato de que existe uma reurbanização, de que existe um processo de trabalho de parapsiquismo interassistencial, e ele vai se inserir nesse processo com ceticismo, mas também com otimismo, né? Porque a gente sabe que a conscienciologia e a assistenciologia ela é fundamentalmente otimista, porque ela sai da doença, ela quer ir para a cura, para a autocura, para a melhoria, para o encaminhamento. Então, nós somos naturalmente otimistas, apesar de nos depararmos com um cenário que é crítico, com um cenário que há sofrimento envolvido, há para-sofrimento envolvido, né? Mas o processo é iminentemente de autoconfiança contra o estabelecimento de uma higienização do planeta, ou uma para-higienização. Muito bom, muito bom. Ah, antes de abrir as perguntas para o público, eu queria chamar os nossos comerciais, né? Essa é uma live, né, com um pré-evento do curso Projeciologia e Herbex. E gostaria de pedir para compartilhar aí o nosso site, né? Para quem está interessado em se inscrever no curso, né, a gente tem o site que é o herbex.ipc.org e nele, né, tu pode fazer inscrição, tanto presencial quanto online, né, para o curso, que é um curso híbrido. E se for rolando, né, o site, a gente tem vídeo, tem, assim, um texto muito bom sobre o que é o curso, para entender nas minúcias, né? O curso, ele é basicamente de dinâmicas energéticas, né? Então, vão ser 3 campos, né? E todos para trabalhar mais ostensivamente esse nosso veículo bioenergético, né? O energossoma, mas que não tem como não ter repercussão para os outros veículos de manifestação da consciência que a gente está conversando aqui nessa live, né? Está entendendo que funciona assim, né? Um veículo interfere no outro. E a intenção é justamente a gente estar mais próximo dessas equipes extrafísicas, né? Desse processo de Herbex e em contato, né? Tanto com esses amparadores, né? Especialista, tanto com o público assistido, né? Com os réus, né? E se for mais para baixo, a gente chega lá na nossa programação, tem aqui, né, no site bem detalhado toda a nossa programação, são 3 dias de curso, né? Então a gente tem aqui tanto a programação presencial quanto a programação online também. E o propósito, né? O propósito desse curso existir é justamente para financiar a construção lá do nosso projetário,
né? O campus da projeciologia está em construção lá em Foz do Iguaçu, e parte, né, do valor das inscrições vai ser doado lá para contribuir com a construção do projetário. Aí, se for bem mais lá para baixo, acho que aparece lá, hein, Guilherme, né, a fotinho do nosso campus. Ah, a gente também tem todas as lives de pré-evento e e chegando lá embaixo, a gente tem ali, ó, aqui, ó, que você ajuda a construir, né, o nosso campus IPC, né, lá em Foz do Iguaçu. E nele tem esse laboratório, né, específico para produzir projeções da consciência, né, essa saída fora do corpo com lucidez e que é tão importante para a gente estar atuando lucidamente com essas equipes de reurbanização extrafísica, né? E pode tirar o site. E essa é o nosso último evento gratuito antes do curso, né, do Projeciologia Heurebex. O nosso próximo evento vai acontecer no dia 30 de agosto, que vai ser uma masterclass, né, com o tema do campo projetivo. Eu acho que a gente tem uma imagem aqui de divulgação também, aqui, ó. É a Masterclass Campo Projetivo. E ó, a pergunta principal, né, dessa Masterclass é, né, qual o meu papel ativo na reurbanização extrafísica? E a gente vai contar aí com 3 professores IPCONs para essa Masterclass, que é uma prévia, né, lá do que a gente vai ter no curso. E o professor Félix vai participar, né, também dessa masterclass e desse campo de projeção consciente, né, no curso Projeciologia Heurebex, né? Não sei se a gente já pode ter alguns detalhes sobre o que vai ter nessa masterclass, professor Félix. Olha, a gente está, a gente, estou conversando com o professor Ailton e o professor Barbaresco para a gente ver, tem vários objetivos agora, a gente tem que, eh, tem que escolher alguns, né? Porque tem muita ideia, mas de qualquer maneira será inédito. Ah, sim. Então, essa masterclass, né, vai ser para quem está inscrito, né, no Projeciologia Heurebex, a masterclass já está inclusa, né, no valor da inscrição. Agora, para quem ainda não está inscrito e quer participar só da masterclass, em breve a gente já vai ter um link, né, de inscrição, mas fiquem de olho lá no site, né, do herbex.ipc.org, que ele vai aparecer lá, esse link de inscrição para Masterclass. Ah, então é isso. Obrigada, pessoal daí da técnica, né, por passar as imagens. E a gente já tem perguntas aqui do público, né? A nossa primeira pergunta é: qual o peso da saúde somática refletindo nos demais corpos? Bom, eu posso começar, já que a gente falou da professora Bárbara Cioto, é o nosso exemplo. Ela estava com a saúde já completamente debilitada, né? Ela perdeu um rim e o outro já estava comprometido também, câncer, né? Apesar da vida extremamente saudável que ela levava, fazia a própria comida, era professora de yoga, e ela correu atrás para justamente aos poucos atingir a saúde holossomática mais à frente, nem que fosse numa próxima existência. E assim, o drama da professora Bárbara não foi fácil, porque eu me lembro que ela tomava um remédio de ponta para não sentir dor. Na época, ela teve que entrar na justiça e por mês ela recebia esse remédio de ponta, que hoje em dia seria tipo R$ 40.000, né? Ela recebia. Então, ela foi sustentando, sustentando, e graças ao objetivo de vida dela, ela viveu, puxa, de 100 dias passou para 3 anos de existência. Então, vê, ela teve, ela foi bastante tinhosa com relação a isso. E sempre sentindo um pouco de dor, mas tomando remédio, e assim foi adiante, né? Então,
a saúde somática dela está totalmente comprometida, mas ela fez o que fez. Então, Eu quero até continuar também com esse exemplo, o professor Félix trouxe aqui. É, é, Foi como eu comentei um pouquinho lá atrás, né? Depende da régua que a gente queira traçar em relação ao que é saúde somática. Mas, por exemplo, tem um verbete do DAC, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, escrito pelo professor Valdo Vieira, em que ele é o verbete epiconologia, em que ele propõe alguns desafios para o EPICOM. E o desafio do ponto de vista do soma é a autodisposição, como se fosse uma unidade de medida de saúde, autodisposição física, tá? Autodisposição. Isso é um medidor de saúde somática, tá? O que é muito interessante quando a gente vê esse exemplo que o professor Félix comentou, porque apesar de uma saúde debilitada por conta desse exemplo, né? Um acometimento oncológico, neoplásico, uma doença séria, havia autodisposição física, entendeu? Por quê? Porque outros veículos estavam dando suporte para essa condição do soma. Então, assim, é claro que quando a gente fala de saúde somática, a gente vai ter que falar dos quatro pilares. O professor Félix comentou até há pouco tempo aqui das blue zones, né? As zonas onde tem as pessoas com é, maior incidência de centenários no mundo, né? E não vai fugir da questão da alimentação saudável, tá? Uma alimentação em pouca quantidade, saudável, né? Com aquelas regras do 80%, sair na mesa com 80% saciado, né? Então, a pessoa vai ter esse pilar do, da alimentação, do sono saudável, né? Dos exercícios físicos, do controle da obesidade, tá? E ter o propósito de vida que a gente estava comentando, que o professor Félix estava comentando ainda agora. Então, assim, às vezes quando você tem o propósito, quando você tem também o sustentáculo energético, isso te dá sustentação para você ter uma saúde somática também. Então, é um conjunto de ideias, atender o soma dentro daquele princípio, né? Viver com o soma como se você fosse durar 200 anos, mas está pronto para dessomar amanhã. Então, esse elemento desses dois aspectos da saúde somática, eu acho que é bem importante. Abriu o microfone. Pronto. aí Ah, só lembrar, então, que um ramo aí de estudo, né, do pessoal é o macrosoma, né? uhum, Então, assim, você tocar uma Max Press exige macrosoma, que, assim, não querendo romantizar, Max Press não é mole, não. uhum, Você, você tem que fazer muitas vezes você ganha o macrosoma para poder tocar, não é prêmio. Porque você exige para você tomar pé da situação e tocar o trabalho que tem que ser feito, né? Então, já é outro tema interessante, né? Até sobre o macrosoma é um tema bem interessante. Capacidade de recuperação, capacidade de se refazer. uhum. Não, é interessantíssimo, né? Até de poder se autodiagnosticar, né? Com macrosoma. Mas no caso da professora Bárbara, ela fazia tudo certo, né? Seguindo aí o manual das blusones, né? Ela fazia, né? Tudo certo com alimentação, com exercício e tudo mais, mas ela ainda tinha, assim, vamos dizer, esse estigma dessa tendência genética, né? Que se manifestou, né? Do câncer, né? Existe uma forma, né? De poder escapar, assim, de sobrepujar, né? Essa tendência do soma? Bom, se a gente quer falar do soma, assim, existe uma condição importante que, assim, isso é uma regra, assim, tem um
um estudo que foi feito na Irlanda, chamado TILDA, TILDA, tá? Isso é um acrônimo para o estudo, do estudo da longevidade na Irlanda, em que eles estudaram uma série de pessoas, né, de forma longitudinal, e como isso foi estudado isso foi fomentado pela própria, isso na Universidade Trinity, no Trinity College, e isso foi fomentado pelo próprio governo, né, para isso estudar, isso derivar políticas de saúde, aos mesmos, nos moldes, na verdade, do que outros países fizeram. Uma das coisas que já, é, uma das evidências mais interessantes que se mostrou lá em um dos braços de pesquisa é que a idade biológica, tá? Diferentemente da idade cronológica. Idade cronológica é aquela idade que eu tenho desde o nascimento. Tenho 53 anos. Mas eu posso parecer ter 53 anos com uma cara, a gente até brinca, com cara de 40 ou com cara de 80. O meu jeitão do que eu pareço é a minha idade biológica ou fisiológica, tá? É diferente da idade cronológica. Uma das coisas que mais se apurou é que você tem uma idade biológica mais rejuvenescida em relação à idade cronológica, diz respeito a uma série de atitudes e posturas que você tem em relação à tua própria vida e teu próprio envelhecimento. Então, por exemplo, aquele etarismo que muitas vezes a pessoa tem de achar que está ficando velha, que não aguenta mais, em detrimento, né, em face de uma outra postura, em que ela passa a ter uma postura de jovialidade, aceitando os novos desafios da idade, mas sem se deixar derrotar. Isso é um elemento sério que diz respeito à tua epigenética. E o que é epigenética? É uma série de fatores comportamentais e experiências de vida que regulam a genética humana. Então, a tua postura de vida gera uma condição epigenética que melhora os teus genes, que na verdade neutraliza, ativa ou inativa os teus genes. E existe uma máxima em termos de ciência convencional, ciências médicas, inclusive. Até os 80 anos, 20 a 30% da tua idade biológica na verdade, o que você faz, é a tua epigenética. Só a partir dos 80 anos que prepondera a genética. Então, claro, existem casos e casos, como você está comentando, da professora Bárbara, teve uma doença séria na juventude, mas ela mesma relata nos livros aquilo que ela precisou reciclar, então não é tudo certo. As pessoas têm suas trajetórias, e outra coisa, existem mini proexes muito dignas e estratégicas, muitas vezes, para assistir todo um grupo. Existem, na verdade, proexes mais longevas, que são maxi proexes com primeneres em série, com mini ciprienes em série. Existem longevidades que são menos produtivas. Eu lembro que o professor Valdo, por exemplo, ele até falava sobre uma cidade que era no Equador, chamado Vilcabamba. E ele pedia para as pessoas, eu lembro que naquela época tinha o grupo da Longevitar, era um grupo que tentou fazer uma IC relacionada à longevidade, e ele pedia para o pessoal, vocês têm que ir para Vilcabamba, que lá o pessoal é mais longevo, tem que entender, mas olha só, não é só viver muito, tem que viver fazendo a programação existencial e tudo mais. Já se viu que a Vilcabamba, por exemplo, não é mais uma blue zone, por uma série de questões. Ela não se encara, por exemplo, como Icária, como Loma Linda, como Okinawa. Mas, assim, eu só quero frisar que, assim, é viver cumprindo a programação existencial. Muito mais do que o tempo de vida, é o que você faz com o tempo que você tem. Eu acho que isso é o mais importante, porque estamos na era da reurbanização. O que nos cabe na reurbanização? Qual é o nosso papel nessa reurbanização? O que foi proposto em termos de assistências com os réus, em termos de eu me inserir nessa condição
de ser uma mini peça no Max Mecanismo? Eu vou dessomar sendo uma mini peça efetiva no Max Mecanismo? É para eu fazer isso? O que que eu preciso melhorar na minha autoconsciencioterapia para eu ser isso? O que que eu preciso fazer em termos de autopesquisa para eu ter o meu máximo, minha automaximologia, meu máximo Na da minha realidade, proex? não é questão de viver mais, é viver com energia para fazer o que você tem que fazer. Isso Né? aí, perfeito. Isso aí, E no resumiu. fundo, e assim, só pegando esse time, né? Eu gosto muito do verbete do professor Valdo, ele chama tempo dos cursos intermissivos. Então, ele tem o primeiro tempo que você para você se entender como gente e adquirir que você tem que adquirir para se sustentar. Segundo, mais ou menos até 36 anos. Segundo tempo evolutivo, de 36 até ad eterno, mas assim, vai até mais ou menos até os 70. Terceiro tempo evolutivo, que seria para você escrever, para você efetivamente botar toda a sua experiência de vida e assistir ainda enquanto vivo os demais intermissivistas, né? E o quarto tempo, quando você já virou consciência e você continua assistindo, né? Então, É isso aí. eu acho muito claro isso que ele escreveu, muito bacana, né? Que você tem uma qualidade de vida e após essa vida muito bem mapeada. Você cria E, tarefa para você, né? No pós-mortem, né? Isso, e ele, é o que ele fez, ele está no quarto tempo, né? Então, ele Sim. continua assistindo, a gente continua evocando no bom sentido as obras dele, né? Então, seu sonho de consumo. e o que o intermissivista tem para fazer, no geral, é uma assistência assim, mais massiva, né? Com consciências que ainda tem um padrão assim, de saúde assim, mais degradado mesmo. E a gente sabe que na interação, né, energética com as consciências, né, existe uma troca ali, né? A gente pode chamar de uma espécie de contaminação, né, com as energias diferentes do nosso padrão. Existe uma espécie de para-imunidade, né, para a gente desenvolver, né, para ter mais energia ou uma qualidade melhor, né, desse processo de interassistência? Quando a gente fala de para-imunidade, vamos lembrar é igual a imunidade, assim. Isso, na verdade, a para-imunidade, ela tem uma característica assim, meio parecida com o que a gente pensa em imunidade. É a capacidade de você receber, mas neutralizar esses pensenes de fora que sejam doentios, entendeu? Então, a para-imunidade é essa capacidade, ela é multifacetada. A pessoa pode ter, na verdade, muita sustentação energética e isso ser uma boa fonte de para-imunidade, ou tem um outro termo também que é legal, que é refratariedade, refratariologia. A pessoa ser refratária. Isso parece que vai ser importante quando a gente estiver no nosso quarto tempo, como o professor Félix colocou, se a gente for fazer, por exemplo, assistência em locais mais degradados, né, na baratrosfera, que a gente vai ter que entrar lá ter contato com esses exopensenes, esses pensenes de fora mais doentios, e a gente vai ter que estar imune, cosmoeticamente imune. A pessoa pode estar, por exemplo, não é só pela energia, ela pode estar cosmoeticamente, ela pode ser refratária ou imune, a essa condição. O senso de assistencialidade também pode causar uma refratariedade, uma imunidade. Eu acho que é muito legal a pessoa mapear por onde eu me fragilizo. Muitas vezes ela pode se fragilizar, na verdade, porque ela está muito parecida pelo espelhamento com algum padrão mais doentio que ela se encontra. Então, é tipo dois bicudos não se beijam, sabe? Ela tá parecida. Então, essa autopesquisa daquilo que ela é muito parecida com esse padrão de doença, e a pesquisa também naquilo que são as fortalezas conscienciais daquele pesquisador, eu sou bom nisso aqui, ó, eu sou racional. Então, quando eu estou em algum ambiente assim de racionalidade, o que me deixa bem e me tira da irracionalidade é que meu pensamento lógico. Então, a pessoa pode
mapear suas fortalezas. Essa imunidade consciencial ela é muito baseada nisso. Aquilo que é uma fortaleza dela para assistir os outros, né? E aquilo que ela também mapear aquilo que é uma fraqueza que faz ela ir na onda da, da, da doença, entendeu? Ah, então eu sou muito ávido pela questão sexual. Então, ambientes sexuais eu entro e eu danço. Eu acabo não resistindo ao hedonismo sexual. A pessoa vai precisar trabalhar a sua sexualidade mais madura. Ah, eu caio quando é alguma coisa afetiva. E quando tem qualquer coisa mais afetiva, eu me apaixono e a coisa não vai bem. Ela estuda isso daí. Então, essa para-imunidade é muito baseado no trafar alheio e nos trafares e nos trafores pessoais, como eles reverberam nessa doença que vem de fora, sabe? Isso tudo é disciplina mesmo da conscienciologia, né? Ciência são subespecialidades da conscienciologia para a pessoa assistir melhor. Assim, eu gostaria de quem quer investir nesse sentido, a minha sugestão é investir na seu autobelicismo. Se as pessoas investissem no autobelicismo, o mundo iria melhorar muito, porque é ponto comum. Gente, a humanidade é muito bélica. Nossos valores são muito bélicos. Assim, a gente tinha que entender um pouquinho mais do autobelicismo, porque simplesmente pisou no teu calo, você reage. Por que você reage? Em que condições? Se você começar a pesquisar esse ponto, já melhora demais. E assim, à medida que você vai pesquisando, você vai se autoconscientizando, como todos nós do planeta, desse planeta, consideramos o belicismo uma coisa praticamente natural, né? O modo como a gente conversa, nossos jargões, a gente no Rio de Janeiro, acho que é Brasil já, né? Você elogia a pessoa chamando de guerreiro, Esse cara é um cara bom, esse cara é um guerreiro, né? Né? Vamos, vamos matar essa. Eu vou matar, matar dois coelhos numa cajadada, e assim por diante. Nós somos muito belicistas. Então, e é decantado em tudo quanto é cultura, belicismo mesmo, né? Guerreiro, cara forte, o cara que acaba com tudo. Então, eu acho que assim, é uma pesquisa que deveria ser comum a todos, porque quando a gente começou a estudar sobre o processo da paz, e eu comecei a fazer autopesquisa e falei, caramba, eu me achava um cara legal, mas não sou nada legal. Pisou no meu calo, bicho pega. Então, e aí isso tem a ver aquilo que o professor Valdo dizia durante inúmeros anos, ele falava, não pensa mal, não pensa mal. E ele várias vezes ele falava para a gente, não pensa mal, porque eu estou falando isso há mais de 20 anos. Então, isso tem que entrar na cabeça de vocês, não pensa mal, porque isso começa tudo. Começa. Isso com belicismo lascou. Então, esse é o processo do autodesassédio, da autopesquisa. O principal autodesassédio é não pensar mal. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas daí, isso daí deriva todas as patologias. Tudo é potencializado na medida que você começa a pensar mal. Ah, Isso é sim. saúde consciencial, né? E a gente tem uma pergunta aqui do público. A pessoa pergunta assim: se estamos fazendo cursos, assistindo aulas online, já é uma consciência desperta, sendo mais fácil ser útil para o planeta? Ou não é tão fácil assim? É assim, é, você está, você ser intermissivista, ter e ressomar.
não significa grandes coisas. Na verdade, o que a gente fala, o intermissivista ele ficou treinando lá em cima. Treino é treino, jogo é jogo. Você treinou lá em cima, visitou um outro planeta e tal, e fez, assistiu preleções do orientador evolutivo. Só que quando você ressoma, é jogo. Jogo da vida é outra história, né? Você entra na mesologia, ganha uma série de valores, uma série de companhias e tudo aquilo que você tinha que trabalhar está lá. O problema todo é você se autossuperar para trabalhar isso. Porque todo o processo atávico, né? O para-atávico ressoma junto com você. Então, todas as suas tendências a multidimensionalidade colocou todos os ingredientes para você trabalhar, para você se autossuperar, para você colocar para fora o que você tem de melhor, mas também, dependendo das companhias, do que você é tentado a botar de pior. Então, esse que é o processo da autossuperação, né? Então, essa autossuperação é o primeiro grande desafio do intermissivista, porque para ele fazer o que ele já sabe, não precisa ressomar, né? E segundo, você veio para fazer reconciliação com as pessoas. Terceiro, você veio para fazer assistência. Simples, né? Então, é por isso que as pessoas falam, você veio primeiro para usar seus trafores, se autossuperar, descobrir novos trafores. Depois, você veio para nasceu nessa família que não é simples para se reconciliar e assistir. Se você fizer isso, já é uma coisa legal. E a outra, o must é você entrar na Max ProEx atuante. E aí, para complementar, né, eu só daria uma dica para o nosso colega que fez a pergunta, para ele estudar sobre autodesassedialidade, porque o processo, quando ele não tiver mais desassedialidade, não se subjugar, né, a assedialidade, do ponto de vista consistente, aí ele vai poder ver essa questão do que é a condição do ser desperto, tá? Porque parece que teve um pouquinho de confusão aí na pergunta, né? A condição, em termos na escala evolutiva da desperticidade, ela tem uma condição do ser desperto, desassediado permanente total, né? Então, um pouquinho diferente do que ele comentou aí. Uhum. E a gente É, tem falado, né, que a questão é a ação, né? Não é só o aprender, né? A gente tem esse conceito na Conscienciologia da teática, né? Do 1% é teoria, 99% é prática. Então, assistir o curso, né? Assistir a live, está dentro daquele 1%, né? De teoria. sei, porque justamente no processo do dia a dia, do voluntariado, que você vão pisar no teu calo, aí você vai pular, aí você vai refletir. Esse é o jogo da vida. Só teoria não adianta. É muito bom, teoria é ótimo. A gente até falou do terceiro tempo evolutivo, que é você escrever tudo que você já fez e botar toda a sua experiência para fora, botar um legado, um alto legado e um legado para os colegas, né? Esse é o máximo, mas assim, é no dia a dia da docência do voluntariado que você é posto à prova. E assim, não é fácil. A gente sabe que não é simples. Trabalhar com intermissivista também não é simples. Todos estão em evolução, né? E você saber relevar, você saber reconciliar, esse é o nosso trabalho, né? E a médio e longo prazo implantar conscienciologia no planeta e tudo mais, né? Mas assim, esse senso de pertencimento a esse grupo que eu acho o máximo. Você se sente dentro do fluxo, né? Agora, acho que é isso. Isso. A gente tem mais uma pergunta, e é uma pergunta assim de ordem mais pessoal, podemos dizer assim. A pergunta é assim:
Faz 2 anos que eu faço práticas de projeciologia. Consigo sentir claramente as energias no corpo, mas por que não consigo me projetar, né? O que estou fazendo de errado? Bom, eu posso começar falando assim, eu não tenho facilidade de me projetar, tá? Já me projetei algumas vezes, mas assim, não tenho. O que que eu posso dar o meu depoimento? A primeira projeção que eu tive de consciência contínua foi em condições especiais. Eu estava 3 meses fora do país, um país frio que é o Canadá, morrendo de saudade de casa, e eu deitado, eu falei, cara, eu não sabia o que fazer, aí comecei a trabalhar com estado vibracional, estado vibracional. Tal, trabalhei durante 1 hora estado vibracional e quando relaxei eu saí. Saí, passei por cima, adentrei no quarto do outro colega e fui. Só que eu levei um susto tão grande que voltei o corpo. Foi de consciência contínua, mas eu voltei o corpo logo. O que eu quero dizer com esse exemplo? A tal da vontade siderúrgica faz toda a diferença. Eu estava com muita saudade de casa. Foi o que deu certo. Aqui onde estou, dentro da minha casa, eu tenho vontade mais débil. Então, e a maioria das projeções que eu tenho hoje em dia são patrocinadas, né? Então, eu não tem colegas nossos tem, como se fala, quiabo no corpo, né? Eles fazem esse projeto com mais facilidade. Então é muito investimento. Eu confesso que eu tenho dificuldade, né? Mas que dá certo, dá. A melhor projeção as melhores projeções que eu já tive, geralmente foram patrocinadas, mas assim, pela própria vontade, eu uso o estado vibracional. Dá certo? Dá, mas tem que investir bastante. Não é simples, não. Eu iria pelo caminho do Félix também, né? A primeira, e nessa, nessa questão da, da, da projeção patrocinada, eu daria uma leve instigada e perguntaria: projetar para quê? Para que você quer projetar? Qual é o teu objetivo? Faz uma avaliação dos teus valores. E porque assim, se você tiver com o valor certo, com a intencionalidade certa e com o amparo certo, você vai ser patrocinado. E, e aí você vai estar com as paramizades fomentadas e em parceria, isso vai acontecer. Então, assim, a primeira coisa é projetar para quê? Você está com o pensamento certo, o valor certo, a intencionalidade certa. Se estiver tudo ok, mantém. Se for uma coisa só pessoal egóica, você vai ter que se qualificar antes disso acontecer. É, até posso falar de uma época que eu tinha bastante projeção e assim com uma lucidez melhor, eu usava aquela técnica de se disponibilizar, né? Então eu ia dormir e aí me disponibilizava para o amparo para ajudar, né? Se colocava à disposição. Aí eu tinha várias projeções, né? Era um hábito muito bom que, né, para quem quer se projetar com lucidez, se disponibilizar para assistência extrafísica, né, durante esse período do sono. E, para mim, a técnica do EV é a melhor mesmo para se projetar, né? Ter lucidez no desencaixe dos veículos. E não é um EV de 20 minutos, que nem falo, precisa ser um EV de 1 hora, né? Mais tempo, assim, investindo para poder conseguir começar a desprender, né? Não, nunca funcionou para mim aquele EV de 1 minuto, né? Para projetar, Verdade, verdade. né? E então é isso, queria que os professores, né, já fizessem as considerações finais, né, sobre a live, né, sobre esse tema, né, que é complexo, né, da saúde holossomática e a Hairbax, né, começando com o professor Marco.
Bom, primeiro eu queria agradecer pelo espaço, pela cooperatividade do Félix, da Rúbia, esse processo todo aqui de esclarecimento que a gente está envolvido. Eu queria só chamar a atenção, né? Porque muitas vezes, quando a gente participa de live ou de discussões sobre Reurbex, normalmente a pergunta é assim: puxa vida, como eu vou manter a minha saúde? Não é a primeira vez que a gente participa de saúde, de Reurbex e saúde, ou alguma coisa nesse sentido, né? Higiene. Mas assim, normalmente é o seguinte: puxa, nesse mundo tão conturbado, como eu manter a minha paz? É alguma coisa nesse sentido. Nesse mundo tão conturbado, como eu manter minha sanidade? Nesse mundo tão conturbado, como ter saúde holossomática? Alguma coisa assim. Muitas vezes gira em torno, eu estou falando assim, dos questionamentos, tá? Do senso comum, na verdade. O senso comum muitas vezes puxa, nesse mundo de cabeça para baixo, como eu vou me manter, né? Então, eu acho que o caminho, sendo muito claro, é a subversão dessa lógica, quase como com um sentimento de ameaça, de fim de mundismo, né? Nesse mundo, nesse fim de mundo em que a gente está, como eu vou ficar em paz, como eu vou me preservar? O que a gente queria comentar, que o que a Conscienciologia propõe é que uma subversão total desse tipo de pensamento, um pensamento mais de autopreservação, mais ansioso, ansiogênico, ou amedrontado. O holopensene da Conscienciologia que a gente propõe é que existe um porquê desse período mais conturbado e que, mais do que nós sermos as pessoas que se escondem das pessoas que estão perturbando, nós estamos indo ao encontro dessas pessoas para assisti-las, tá? Porque nós sabemos, pelo menos em tese, nós estamos querendo comprovar teaticamente cada vez mais o que é a teoria da Heurebex. Existe uma filosofia de que sim, existem pessoas que estão imaturas, conturbadas, gerando perturbação no planeta, mas o nosso processo é de assistência, principalmente extrafísica, a esse padrão de consex, tá? Consciência e consex, mas assim, esse padrão, e é importante a gente subverter essa ideia, porque às vezes eu vejo isso, entendeu? Puxa, o mundo está conturbado, como eu posso me preservar? Não, você vai se preservar porque você vai preservar a tua saúde como um todo, é claro, você vai se manter são, mas você vai ao encontro dessas consex, é, no sentido extrafísico, no sentido parapsíquico, no sentido energético, para assisti-las. Eu acho que há uma subversão dessa preservação da própria sanidade, da saúde, meio isolacionista, e que não é bem por aí. A gente está indo ao encontro. Eu acho que é importante entender que a teoria da Conscienciologia é um pouco diferente em relação a uma autopreservação esquiva. Isso nós já fizemos muito ao longo da história humana, né? Sendo elite de vários sentidos, religioso ou monárquico, e na verdade o nosso processo é o contrário. A gente quer assistir, a gente está dando a para cara ao para-tapa para a gente se inserir nos assistentes, né? E sendo mini peça desse maxi mecanismo. É, eu queria, então, emendar, dizendo o seguinte: no fundo, o que a gente está tentando fazer, que é o Max Proex, é a lei do maior esforço. Lei do maior esforço, né? É porque essa é a maneira mais correta, como a gente fala, se atalho fosse bom, atalho, né? Atalho virava caminho, né? Não existe atalho. Então, para o intermissivista, é lei do maior esforço, sim. Max Proex, sim. Fazer parte do grupo, sim. Fazer uma conexão maior com os amparadores, com a equipe extrafísica, porque breve, que no processo de revezamento você vai estar na equipe intrafísica hoje, amanhã na equipe extrafísica.
Isso tudo faz parte da Max ProEx, faz parte da Reobex, que é o propósito maior. Agora, como se preservar, entre aspas, não é que seja como se preservar. A minha recomendação é faça a sua parte. Fique em contato com o grupo e faça a sua parte. Você não vai abraçar o mundo com as pernas, não vai resolver tudo. Esse mundo parece realmente doido, né? Tá doido, doido. Mas dentro que você puder, faça a sua parte. Que nisso você já está em conexão com a equipe extrafísica, já está em conexão com o grupo, com a equipe intrafísica. Então, eu me lembro só o seguinte, que, por exemplo, só citar uma casuística aqui. Uma vez eu assisti uma palestra do Bernardinho, técnico de vôlei. Ele dizia o seguinte: eu tenho três estados: preocupado, bem preocupado, muito preocupado, porque eu gosto de ter a paz do trabalho bem feito. Então, o que que isso significa? Que ele é um técnico ultra consagrado, né? Multicampeão, campeão olímpico, campeão. Então, ele leva extremamente a sério o trabalho. Então, isso tira, para mim, pelo menos, tirou a ilusão de que, por exemplo, Serenão faz com o pé nas costas, trabalha com o pé nas costas. Não que ele fique preocupado, mas ele trabalha para burro, né? Então, mesma coisa, termista civis tem que trabalhar bastante, mas o trabalho dá muito prazer, porque você faz parte do grupo. E trabalho bem feito, não é que você tem que ficar preocupado que nem Bernardinho, mas tem que se dedicar fazendo a sua parte. Acho que esse é o intermissivista. Pelo menos a gente tenta seguir isso, né? E, gente, assim, para mim a melhor parte que existe é realmente o trabalho bem feito. Muito bom, gente, muito bom. E queria complementar, né? Lembrando da pergunta do internauta, né? Que falou, né? De assistir os cursos, né? E se isso já seria o suficiente. É, o IPC, né? Como uma das instituições maiores, né? Que estuda conscienciologia e projeciologia, tem um programa muito bom de voluntariado e que oferece um caminho, né, de aprimoramento, né, e de especialização mesmo, né, né, da assistência, né. Então, para quem está meio perdido, né, né, para onde é que eu vou, né, escolher uma instituição que lhe agrade mais, né, para entrar num programa de voluntariado é bem interessante, né. Fica aí o convite, né, para quem estiver interessado. E queria, né, mais uma vez agradecer os professores, né, o Marco, o Félix, por uma live assim tranquila, né, serena, né, muito bom assim, né, a união da energia de vocês dois que já trouxe assim essas respostas, essa condução muito, muito serena, né, é muito agradável de participar mesmo, né, agradeço muito a contribuição de vocês dois. E fica também, né, o nosso convite para participar da Masterclass no dia 30, né? Vai ser das 14h30 às 18, né? A Masterclass é uma aula mais comprida, né? Então vale a pena, né? Como são três professores que já estão muito avançados nesse caminho do voluntariado aí, né? Da especialização, né? Então vale a pena participar. E agradecemos aí você, internauta, né, que ficou com a gente até o fim e reserve aí na agenda as datas do dia 14 a 16 de novembro. São 3 dias imperdíveis, né? Lembrando, né, que a gente vai ter o Projeciologia Herbex, tanto online quanto presencial lá em Foz do Iguaçu, né? Para os interessados, tem o link aí de inscrição no nosso chat, né? É só clicar lá que vocês vão ver todas as informações. Então, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.